Pessoal, estamos na parte 3 do nosso vídeo aí, que é a idade dos metais, né? A última fase aí da pré-história. Nós destacamos nessa fase a arte da metalurgia. O que deveria ser a metalurgia? É exatamente a arte de se moldar os metais através da fundição, né? De fundir os metais. Se fundia geralmente o bronze, o cobre, o ferro. A partir daí vai se criar uma série de coisas. Ferramentas para agricultura que tinham surgido lá no Neolítico, né? Ferramentas também para você construir as primeiras casas, para você arar o campo. Vai se construir também os primeiros objetos, né, de metais, de adorno, as primeiras joias, digamos assim, objetos para enfeitar, né, vão começar a surgir. E é na idade dos metais que a gente vê começar uma mudança, digamos assim, na sociedade, no sentido de na questão da organização política e social. Por quê? Na idade dos metais, com o crescimento populacional, se eu tenho mais alimento lá no Neolítico, né, com a agricultura, com a domesticação de animais, se eu tenho menos pessoas morrendo e eu tenho mais alimentos, consequentemente é normal que haja um aumento populacional. Eu vou ter mais gente. Com o crescimento populacional, começa a surgir as vilas, né? Antigamente você tinha uma relação onde todos se conheciam na tribo, todos eram, todos eram conhecidos. Essas relações começam a mudar. Você vai ter um aumento populacional, alguns grupos e famílias ou clãs vão ser mais unidos, outros não. Nós começamos a ver uma divisão de grupos e a união de outros. O que vai fazer o quê? O surgimento de cidades. Isso é muito importante, por quê? Porque permite que esses povos primeiro se espalhem, né? Famílias que uma não é tão ligada com a outra, elas começam a se dividir e começam a se espalhar, formando outras vilas, outras aldeias e outras cidades. Isso é interessante porque aí surge o conceito da propriedade privada, o conceito da família, o conceito de quem é mais próximo, quem não é mais próximo. Consequentemente, vai começar também a se ter uma organização política maior. Nós vamos ter aí nas primeiras aldeias e vilas, você geralmente tinha o chefe militar, você tinha a figura do ancião. Nós vamos ter aí nas primeiras aldeias o patriarca, né? Que ele é uma espécie de chefe político, militar e religioso. Ele cuida da questão jurídica, ele cuida da política, ele geralmente é o chefe do exército, do tribal, e ele cuida de todos os assuntos. Tudo está centralizado na figura do patriarca. E vão surgir também, né, as primeiras cidades, os primeiros centros comerciais. Se antes eu tinha a minha economia, vamos colocar assim, nem existia ainda a moeda, né? Mas se as relações comerciais eram baseadas, você não tinha relações comerciais no Neolítico, praticamente, no Paleolítico, perdão. No Neolítico você começa uma pequena atividade na base da troca e na Idade dos Metais isso vai explodir. Nós vamos ter uma série de trocas ocorrendo entre pastores, agricultores. Nós vamos ter o surgimento das cidades, mas também vai ter pela primeira vez essa divisão de campo e cidade. Na cidade você vai ter a figura dos comerciantes e artesãos. As primeiras moedas vão ser cunhadas, né? E a gente vai ter, e nós vamos ter essa mudança no panorama social, esse crescimento, esse surgimento das cidades e a necessidade de uma organização hierárquica e também a necessidade de se formar um exército para proteção, porque é normal que outros povos que vão surgindo, eles olham a terra que é mais fértil do outro povo, vão fazer o quê? Vamos tomar aquela terra. Então começa a se formar uma organização militar, uma organização econômica está surgindo, vai se formar também o que? Uma organização política. Surge o conceito de Estado. É necessário que haja uma administração pública. E essa administração vai cuidar dos casos jurídicos, vão se começar a criar as primeiras leis, o primeiro conjunto de leis, né? E a humanidade cresce de uma maneira assim nunca vista antes.
vão se construir as primeiras casas. Alguns dizem também, com a idade dos metais, criou-se uma invenção que pouca gente fala muito, mas é importantíssima, que é o prego. O prego vai dar início às primeiras casas aí de madeira que vão permitir o surgimento das grandes cidades. Depois a gente tem o betume, né, que seria aí o avô do cimento. Surgem as primeiras casas de barro e depois de pedra, e grandes construções vão vindo. Até que vai havendo uma unificação de povos, e esses povos vão se centralizando, formando os primeiros reinos. A gente vai ter as primeiras grandes civilizações, são as cidades-estado, né? O primeiro povo a se organizar são os sumerianos, inclusive eles que desenvolveram a primeira forma de escrita, é chamada de escrita cuneiforme. Para quem não sabe, os sumerianos eles são considerados o povo mais antigo da história da humanidade. E eles eram extremamente desenvolvidos para a sua época. Nós vamos ter em seguida outras grandes civilizações se unindo através da centralização do poder, né? Os egípcios na figura do faraó. Nós vamos ter os povos também, outros povos do Oriente surgindo, fenícios, nós vamos ter os acadianos, os gregos mais à frente, os egípcios eu já falei, perdão. Nós vamos ter também os hititas, nós vamos ter mais para a Ásia, a China e a Índia, que são nações extremamente antigas. Então, a partir daí surgem essas primeiras civilizações. Acredita-se não, as primeiras civilizações organizadas como a política, como a hierarquia política, como a economia e com uma organização política e social, uma criação de leis, com o Estado em si. Essas primeiras civilizações, elas surgem na região conhecida como Mesopotâmia. Tá ali próxima do Oriente Médio. Mesopotâmia significa terra entre rios. Bom, a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, e hoje a gente vai trabalhar com um livro. E é isso, pessoal. Eu espero que esses vídeos auxiliem vocês nos estudos. Bons estudos e bom dia.